Olá, gente, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio dos nossos casos de consultório. Hoje eu quero falar para vocês de um sintoma, uma queixa muito comum que acontece aqui no consultório, que são sintomas relacionados à síndrome geniturinária da menopausa. O que é isso? Quando a gente está no climatério, nesse período pré-menopausa, a gente começa a ter sintomas pela baixa de hormônio na mucosa da vagina. E quais são esses sintomas? Diminui o aporte sanguíneo e a tonicidade dessa mucosa, e nisso você tem mudança do pH vaginal com mudança da sua flora. Isso pode predispor a infecções urinárias de repetição. Isso começa a dar uma diminuição da lubrificação. Você pode ter dor para ter relação. Você pode ter uma sensação de coceira, de escamação, uma secreção diferente do que normalmente você tinha. Você pode ter aumento de vontade de fazer xixi, uma frequência urinária maior. Você pode começar a precisar acordar à noite para fazer xixi, e você pode, que é o pior de tudo, começar a perder xixi, tanto por urgência quanto por esforço. Isso, infelizmente, é muito comum por essa alteração hormonal na nossa mucosa vaginal. E aí a gente entra em uma questão muito importante. Qual é o tratamento principal, inicial? Se chama reposição hormonal tópica. Você vai repor hormônio nessa mucosa da vagina. Como é que você faz? Você vai colocar o hormôniozinho com aplicador num creme vaginal, pode ser óvulo, pode ser comprimido. Você vai passar o creme na entradinha da vagina, principalmente ali, no buraquinho onde sai o xixi, o meato uretral, e naquela parte de baixo da vulva, aqui da fúrcula, onde dói, onde quando fica ressecado, machuca, às vezes pode até sangrar para ter relação. Você vai colocar intra e aqui, toda nessa entrada, aqui onde sai o xixi, aqui embaixo na fúrcula. Uma questão, uma pergunta que eu escuto de rotina. Doutora, a minha tia, a minha avó, a minha mãe teve câncer de mama. Isso não vai aumentar a minha chance? Eu não vou ter câncer por causa disso? Não. Vou falar duas coisas muito importantes que são diferentes. A reposição hormonal tópica, ela age na mucosa da vagina. O objetivo dela é ação local. Claro que a gente não consegue dizer se vai chegar a algum grau de absorção para chegar no sangue. Pacientes que já tiveram o diagnóstico e foram tratadas com cura para câncer de mama têm contraindicação relativa. De acordo com o grau de ressecamento, de acordo com o tipo de câncer, o tratamento que foi feito, como ela está, elas podem usar essa reposição hormonal tópica, sim, com acompanhamento. Então, não é essa reposição hormonal tópica que vai te dar um câncer, que vai te trazer um câncer. E agora, uma coisa completamente diferente sobre a reposição hormonal sistêmica. Quando você está realmente no climatério e na menopausa, com sintomas sem ser uroginecológicos, você começa a ter insônia, ganho de peso, você tem aqueles calores, os fogachos que sobem, você tem perda de memória, alteração visual, você pode ter dor articular, você pode ter dor no corpo, sobe seu colesterol, você tem zilhões de outras alterações no seu corpo, no seu organismo. Quando você tem esses sintomas, quando você tem essas alterações, não necessariamente quando os seus hormônios estão alterados no exame de sangue, você já pode começar a tratar com a reposição hormonal sistêmica. E aí fala assim, doutora, mas isso não vai aumentar a minha chance de ter câncer? Não. O que vai aumentar a sua chance de ter câncer? A sua predisposição pessoal. Mas meu médico contraindicou, eu já ouvi falar que já teve um estudo que relacionou a reposição hormonal com aumento de câncer. Sim, foi um estudo HWI de 2001 ou 2002 que já teve até uma retratação 10 anos depois dos autores falando que o estudo foi feito da forma errada. Hoje, a gente já tem vários estudos novos mostrando que as pacientes se beneficiam, têm melhora clínica. Fora isso, elas têm menos chances de ter doenças crônicas como pressão alta, colesterol alto, com a reposição hormonal. A gente tem essa janela de tempo para fazer essa reposição, onde esses benefícios vão acontecer, que é de 10 anos. Meninas, se vocês tiverem qualquer sintoma, seja sistêmico, seja em todo o seu organismo, seja uroginecológico, procurem ajuda. E não aceitem que você não pode fazer reposição. Claro que existem casos onde você não pode fazer.
pacientes que têm alteração no sangue, que podem ter maior risco de trombose. Essas pacientes têm contraindicação absoluta à reposição hormonal sistêmica. E até se bobear avaliando a reposição hormonal tópica, porque a gente não tem certeza que não vai chegar numa concentração no sangue. Mas fora isso, ter histórico familiar de câncer de mama, principalmente que não seja de primeiro grau, irmã, mãe, não tem contraindicação nem para sistêmica e muito menos para tópica. O que a gente faz para evitar que a gente tenha um câncer? Que a gente tenha um estilo de vida saudável. Se a gente tiver um câncer, para evitar que esse câncer traga problemas pra gente, exames de prevenção, fazer sua rotina regular, frequentar sua ginecologista de rotina, fazer sua mamografia, fazer seu ultrassom de mama, fazer a ressonância em casos indicados, fazer seu ultrassom transvaginal, colher seu preventivo, fazer sua colonoscopia, fazer seus exames de sangue, ter uma dieta muito mais focada em alimentos saudáveis, legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, não comer alimentos ultraprocessados, fazer atividade física, ter preferência para atividade física de força para ganho de massa muscular, fazer atividade física aeróbica também, mas se você tiver que escolher entre o de força e o aeróbico, é melhor você fazer o de força, suplementar algumas vitaminas quando necessário. Isso vai fazer que você diminua a chance de ter câncer, mas se você tiver uma predisposição familiar, dependendo do tipo de câncer, você vai ter. Não adianta, não é a reposição hormonal que vai fazer você ter, ou deixar de ter, não fazer a reposição hormonal. Como é que a gente pode minimizar ou descobrir numa fase inicial? Tendo um estilo de vida muito mais saudável, não fumar, beber apenas socialmente e fazer seus exames de rotina, de rastreio, de forma regular. Não deixem de seguir o canal, de ativar o sininho, de deixar o seu like, enviar as suas dúvidas. Um beijo!